Sejam todos bem-vindos à nossa aula do seminário. Eu sou o irmão Felipe e serei o seu professor hoje. Hoje nós estudaremos juntos a sessão 45 de Doutrina e Convênios e aprenderemos como nos preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo voltará à Terra revestido de poder e grande glória, para poder cumprir as promessas que ele nos fez. Na aula de hoje, nós veremos como o Salvador, ele amorosamente nos ensina e nos prepara para o dia que ele voltará. Hoje eu quero convidar cada um de vocês a se preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo. E nós aprenderemos por meio das revelações, dos ensinamentos dos profetas e pelas escrituras, o que nós precisamos fazer em preparação para esse dia. Existem muitos eventos ou tarefas ou responsabilidades em nossa vida. E elas exigem algum tipo de preparação. Seja para uma prova na escola, um campeonato esportivo, as Olimpíadas dos Jovens nas férias de julho, ou até o Super Sábado. Eu acho que você já deve ter participado de alguma atividade assim. Você consegue se lembrar como você se preparou para esse dia, para esse evento? Eu me lembro de quando eu era jovem, ao me preparar, por exemplo, para o Super Sábado, eu ficava a semana toda revisando as escrituras que eu já sabia decoradas. Eu melhorava as minhas marcações, as minhas anotações, para poder facilitar na hora de abrir e levantar as escrituras. E isso era muito legal, era algo que eu gostava muito de fazer. Mas era interessante porque me trazia um misto de emoções. Por exemplo, eu ficava empolgado com o evento, mas eu também ficava com medo de errar. Ficava ansioso para que passasse logo o tempo, mas também eu ficava preocupado se eu ia conseguir acertar as escrituras ou não. Muitos eventos em nossa vida fazem com que a gente se sinta dessa forma. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. E em algum evento como este na sua vida que você participou, você se lembra como foi a preparação que você teve para ele? Como que a preparação que você teve para algum evento importante na sua vida afetou os sentimentos que você tinha em relação à proximidade do dia que ia acontecer? A segunda vinda de Jesus Cristo será um evento diferente de tudo que nós já experimentamos. As Escrituras nos dão alguns sinais claros de como será a segunda vinda de Jesus Cristo. Em Doutrina e Convênios, na seção 45, alguns versículos destacam esses sinais. Quero ler eles com vocês. E verão sinais e maravilhas, pois serão mostrados em cima nos céus e embaixo na terra. E verão sangue e fogo e vapores de fumaça. E antes que venha o dia do Senhor, o sol se escurecerá, a lua tornar-se-á em sangue, e as estrelas cairão do céu. E o remanescente será reunido nesse local. E então me procurarão, e eis que virei, e ver-me-ão nas nuvens do céu, revestido de poder e grande glória, como todos os santos anjos, que não me procurar será rejeitado. Nossa preparação para esse evento pode determinar como nos sentimos ao anteciparmos seu retorno, e isso determinará a experiência que teremos quando ele retornar. O elder Neil L. Anderson, ele ensinou o seguinte a respeito disso. Nada aumenta mais meu desejo de falar de Cristo do que visualizar seu retorno. Apesar de não sabermos quando ele virá, os eventos de seu retorno serão impressionantes. Ele virá nas nuvens do céu, em majestade e glória, com seus santos anjos. Não apenas alguns poucos anjos, mas todos os seus santos anjos. Ao ouvir esse relato do elder Anderson, eu fico imaginando o quanto ele compreende a importância da segunda vinda e o impacto que compreender esse tema está tendo na vida dele. Eu também tento imaginar como isso tem impactado a minha vida e como compreender mais sobre a vinda de Cristo, pode me ajudar a viver melhor o Evangelho. Como isso tem me ajudado a focar nas minhas decisões, naquilo que o Salvador faria e o que ele espera de mim. E mais, como isso tem impactado a maneira que eu compartilho o Evangelho de Jesus Cristo. Refletindo sobre tudo isso, eu tenho percebido o quanto é importante compreender mais sobre esse tema. Mas agora eu quero saber qual o impacto que a segunda vinda de Cristo está tendo na sua vida. Por isso eu gostaria de fazer uma pergunta a você, e essa será a primeira pergunta para que você possa responder no formulário aqui na descrição do vídeo, para poder contar a sua reposição. Como a compreensão de como será a segunda vinda do Salvador pode ajudar a motivar você a se preparar para ela?
Talvez alguns relatos sobre a segunda vinda de Cristo podem nos deixar com um pouco de medo. Talvez também apenas a gente ainda não consiga compreender a magnitude desse evento. Hoje nós precisamos entender que parte do nosso desenvolvimento espiritual está relacionado à preparação e à maneira como nos esforçamos para estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo. As Escrituras nos ajudam a compreender todas as coisas. Já lemos como identificar alguns sinais da segunda vinda, por exemplo. E agora nós podemos encontrar aqui na seção 45 ainda algumas formas, em especial 2 formas, para nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo. Nessa seção podemos destacar no versículo 32 o seguinte. Vamos ler. Mas os meus discípulos permanecerão em lugares santos e não serão movidos. Mas entre os iníquos, homens levantarão a voz e amaldiçoarão a Deus e morrerão. Eu queria destacar para vocês uma coisa bem interessante. Aqui o Senhor chama de meus discípulos aqueles que permanecerão em lugares santos. Essa é uma das maneiras de nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo. Permanecer em lugares santos. Hoje você tem se esforçado em permanecer em lugares santos? Tem colocado isso como prioridade em sua vida? A Sister Ann M. Dibby certa vez explicou o seguinte. O presidente Ezra Taft Benson aconselhou: os lugares santos incluem nossos templos, nossas capelas, nosso lar e as estacas de Sião, que são uma defesa e refúgio. Além desses lugares, creio que podemos encontrar muitos outros lugares. A princípio, consideramos a palavra lugar como um ambiente físico ou um local geográfico. No entanto, um lugar pode ser uma condição, posição ou estado de mente específico. Isso significa que os lugares santos também podem incluir momentos no tempo, momentos em que o Espírito Santo testifica a nós, momentos em que sentimos o amor do Pai Celestial ou momentos em que recebemos respostas às nossas orações. E ainda mais, creio que qualquer momento em que você tenha coragem de defender o certo, especialmente em situações nas quais ninguém mais esteja disposto a fazê-lo, você está criando um lugar santo. E eu quero aproveitar esse destaque para fazer a segunda pergunta para a sua reposição. Que lugares hoje podemos destacar como bons lugares, lugares santos, onde nós podemos nos preparar para a segunda vinda? Escreva para a gente essa resposta. E eu também quero continuar e destacar o segundo ponto de preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo. Podemos encontrar isso aqui nessa seção 45, no versículo 57. E diz o seguinte: pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. Eu destaco que aqueles que são chamados de prudentes, eles são aqueles que tiveram ou receberam a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia, não foram enganados. Ou seja, o presidente Dallin H. Oaks ensinou o seguinte: como podemos tomar o Santo Espírito por nosso guia? Devemos nos arrepender de nossos pecados semanalmente e renovar nossos convênios participando do sacramento, com as mãos limpas e com o coração puro. Somente desta maneira temos a promessa divina que poderemos ter sempre conosco o seu Espírito. Devemos sempre fazer as coisas necessárias para reter esse Espírito. Devemos guardar os mandamentos e orar por orientação, frequentar a igreja e participar do sacramento a cada domingo. E não devemos fazer nada que nos afaste desse Espírito. Especificamente, devemos evitar a pornografia, o álcool, o fumo e as drogas, e sempre evitar as violações da lei da castidade. Tomar o Santo Espírito na nossa vida começa quando a gente busca santificar-se. Santificar-se é arrepender-se de nossos pecados. Podemos sinceramente confessar nossos pecados ao Senhor e buscar o seu perdão. E o Senhor está disposto a nos ajudar com isso. Ele está disposto a nos dar energia para mudar nossas vidas e abandonar o pecado, abandonar o erro. Quando nós nos esforçamos em santificar-nos, estamos dignos de tomar o Santo Sacramento. E com o Santo Sacramento recebemos novamente a promessa de ter o Espírito Santo conosco. E ter o Espírito Santo conosco é a segunda forma de nós conseguirmos nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Eu pergunto para você também, você hoje tem se esforçado para poder
Sentir o amor de Deus em sua vida, o Santo Espírito constantemente contigo? Tem se tornado digno para preparar-se e tomar o Santo Sacramento? Essas promessas que podemos encontrar nas Escrituras nos ajudam a se preparar para muitas outras bênçãos disponíveis a nós. Agora, eu gostaria de fazer minha terceira pergunta para poder ajudá-lo a contar com uma sua reposição, para você preencher a resposta aqui no formulário. A pergunta é a seguinte: o que você pode fazer diariamente em sua vida que vai fortalecer sua conexão com o Espírito Santo? Eu queria agora perguntar para você e queria que você avaliasse o quanto você se sente confiante em relação à segunda vinda de Jesus Cristo. Aprendemos então que um ponto que pode nos ajudar a se preparar é permanecermos em locais santos. Como vocês estão em relação a isso? E também, pelo segundo ponto, como vocês estão se esforçando para terem o Espírito Santo contigo? Isso vai ajudar vocês em sua preparação e eu vou colocar aqui para vocês verificarem um gráfico que ajuda vocês a avaliarem de 1 a 10 como está a sua confiança na segunda vinda de Jesus Cristo. Respondam o seguinte: de 1 a 10, sendo 1 não sinto-me confiante e 10 sinto-me totalmente confiante, como você poderia responder à seguinte pergunta: eu sei como me preparar para a segunda vinda do Salvador. E agora avalie em uma nota de 1 a 10 para a seguinte questão: me sinto bem preparado para a segunda vinda do Salvador. De 1 a 10, como vocês se sentem confiantes em relação a isso? É claro que isso é só um exercício para vocês terem uma autorreflexão. O mais importante para que vocês possam aplicar na vida de vocês é vocês identificarem onde vocês estão agora em relação à sua preparação para a segunda vinda. E após isso, vocês identificarem o que precisam fazer para alcançar nota 10 nessa preparação. Nós podemos buscar muitas outras maneiras de nos prepararmos para a segunda vinda. Aprendermos mais sobre esses pontos vão nos ajudar a sabermos onde estar, com quem estar e o que fazer. O presidente Nelson, ele ensinou o seguinte: não estou dizendo que o futuro será fácil, mas lhes prometo que será glorioso para aqueles que estiverem preparados e continuarem a se preparar para ser instrumentos nas mãos do Senhor. Estamos ouvindo a citação de um profeta de Deus, um homem chamado por Deus dizendo que vale a pena se preparar, vale a pena ser fiel, vale a pena você ser uma verdadeira ferramenta na mão do Senhor, porque isso vai ajudar você a alcançar a felicidade e ter um futuro brilhante pela frente. Queridos jovens, eu gostaria de finalizar a aula de hoje destacando a importância de entendermos que Jesus Cristo é o centro de tudo isso. Tudo que estamos aprendendo, tudo que estamos vivendo é por conta do Salvador Jesus Cristo. Se nós também centralizarmos os ensinamentos de Cristo em nossas vidas, teremos mais energia, ânimo para fazer aquilo que o Senhor nos pede, que o nosso Pai Celestial nos pede. Mas mais do que isso, não apenas pela obediência, nós receberemos todas as bênçãos relacionadas aos mandamentos que nós vivemos. Deus, ele quer nos ajudar, ele quer nos mostrar o caminho pelo qual nós podemos encontrar a felicidade. Se alinharmos nossa vontade com a vontade de Deus, receberemos essas bênçãos. Teremos o Espírito Santo constantemente em nossa vida se nos dedicarmos e buscarmos ser santos. Aprendemos alguns pontos que podem nos ajudar nisso. Mas mais do que isso, eu gostaria de dizer o seguinte a vocês: busque o que incentiva, inspira e convida o Espírito Santo. Ao fazer escolhas sobre o que assistir, ler, ouvir ou participar, pense em como isso faz sentir. Isso convida a ter bons pensamentos? Afaste-se de qualquer situação que zombe de coisas sagradas ou que seja qualquer coisa imoral. Não participe de nada que enfraqueça seu julgamento ou a sua sensibilidade ao Espírito Santo, como violência, álcool, drogas. Tenha coragem de desligar um vídeo ou sair de um jogo, sair de um filme do cinema, sair do baile, mudar, se afastar de qualquer coisa que não esteja condizendo com o Espírito Santo. Isso vai protegê-lo, vai guiá-lo, vai fortalecê-lo. E mais do que tudo isso, vai preparar você para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Testifico para vocês que tudo isso é verdade, pois os profetas nos ensinam o mesmo
e também nos testificam sobre essas coisas. E esta aula eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.